Oi, gente. Pois é, você pode estar achando que eu estou exagerando, mas na verdade não. Os cortes que Bolsonaro fez na saúde, especialmente no Sistema Único de Saúde, no SUS, que agravam um subfinanciamento crônico que já existe no SUS, dificultam um único mecanismo de defesa que nós temos no Brasil contra epidemias e pandemias, que é o Sistema Único de Saúde. O setor privado, como eu vou explicar nesse vídeo, ele não trata de prevenção. O setor privado não tem uma rede de controle epidemiológico. O controle epidemiológico, mesmo em países como os Estados Unidos, tem o CDC, the Center for Disease Control, né? Ou seja, mesmo nos Estados Unidos isso é feito pelo Estado. E com o subfinanciamento crônico que o SUS tem, isso está sendo agravado no governo Bolsonaro. Enfim, nós vamos falar sobre isso no vídeo de hoje. Se você chegou agora, o canal é a Nova Máquina do Tempo, eu sou André Teixeira Jacobina, e tem links das nossas redes sociais, nosso apoia-se no comentário fixado. O pessoal que não sabe, eu sou historiador com mestrado em História Social, mas eu trabalhei com História da Saúde, meu doutorado foi em Saúde Pública, pesquisando relação entre partidos políticos e movimentos sociais, mas claro, fiquei imerso na área de saúde, já lecionei, inclusive, no curso médico da UFBA, na disciplina de Medicina Social, durante 2 anos, né? Então, não sou uma pessoa totalmente estranha a esse debate, muito pelo contrário. É importante ter clareza que em todos os países do mundo onde existe o controle epidemiológico, o controle de doenças, o trabalhar com a prevenção de doenças, isso praticamente de forma universal é feita pelo Estado. E, agrave-se, só é bem feita, ou é mais bem feita, nos países que têm um acesso universal a serviços de saúde, né? A grande exceção que tem um bom centro de controle de doenças, mas não tem um serviço universal de saúde, é os Estados Unidos, como eu falei no início da abertura daqui, que é o CDC, né, que é um centro de controle epidemiológico respeitado internacionalmente, em um país que não tem acesso universal de saúde, mas ainda assim é a presença do Estado nessa ação. E por que eu digo que Bolsonaro está destruindo essa possibilidade? Bem, eu trouxe dados recentemente, não é, que o Brasil realizou um corte na saúde de 4,3%. Aí você diz, 4,3% não foi tanto assim. A saúde já vinha recebendo cortes desde a época do governo Temer. Aliás, durante o governo Dilma já não houve um grande acréscimo no financiamento e a saúde já estava subfinanciada durante os governos petistas. É uma crítica que eu tenho aos governos petistas, embora não fosse tão grave quanto aconteceu no governo Temer. No governo Temer, com a tal da PEC de gastos, não é? O subfinanciamento se agravou, que já existia, percebam. E agora no governo Bolsonaro o agravamento é ainda maior, com a indicação de pessoas sem qualificação profissional para setores importantes do Ministério da Saúde e, para piorar a situação, cortes no financiamento, como eu já tinha apontado em vídeo anterior. E para piorar mesmo a situação, eu estava muito otimista e tem vídeos meus otimistas, mas eu tenho que falar dos problemas também. A Organização Mundial de Saúde declarou no dia 30 de janeiro que o coronavírus é uma emergência internacional de saúde pública, com base no Regulamento Sanitário Internacional vigente em 196 países desde 2007. A declaração chama a atenção dos governos para o tema, incentiva o compartilhamento de informações, mas tem problemas, né? Pode gerar pânico e outras questões, né? E aí tem um artigo da Deise Ventura, que é professora titular, coordenadora do doutorado em Saúde Global e Sustentabilidade da Faculdade de Saúde Pública, da USP, e presidente da Associação Brasileira de Relações Internacionais, que diz o seguinte: cabe abordar a possibilidade de chegada do coronavírus ao Brasil, né? É importante ter essa clareza. Cadê aqui? Deixa eu achar aqui o artigo dela. Cabe abordar a possibilidade de chegada do coronavírus no Brasil. Lembrando que só existe segurança sanitária verdadeira em sistemas capazes de cobrir a totalidade do território com acesso universal à saúde, o que eu falei. A detecção de uma doença não pode depender de recursos financeiros para pagar um atendimento, e ainda menos a sua prevenção e seu tratamento.
Esse sistema já existe no Brasil, é o Sistema Único de Saúde. Apesar de seu subfinanciamento crônico e incontáveis mazelas, o SUS revelou para o mundo a síndrome congênita do vírus Zika, graças aos notáveis profissionais de saúde que atuam no sertão nordestino e os centros de pesquisa que resistem aos ataques brutais da ciência brasileira, recentemente intensificados. Confirmando tudo que eu estou falando aqui, né? Todas as manchetes sobre o coronavírus que estão alarmando as populações mundo afora fariam o melhor serviço se semeasse o pânico quanto ao desmonte dos sistemas públicos de saúde e a desvalorização da ciência. Estes, sim, são as grandes ameaças à segurança da saúde global. Isso está num jornal da USP, né? Ela publicou no jornal da USP, né? Então, é uma situação, gente, muito, muito, muito grave o que nós estamos vivendo hoje. E estamos diante de um governo completamente despreparado para lidar com isso, que está agravando o problema. Nós já temos alguns casos de coronavírus aqui no Brasil, e é muito perigoso se isso se alastrar diante de um cenário atual de um país tão despreparado e que tem um governo que é hostil ao setor público de saúde, ao SUS, é hostil ao acesso universal à saúde, porque ele está realizando cortes, indicou pessoas, como eu disse, despreparadas e não está consultando as pessoas adequadas para isso. Eu, essa semana, vou tentar entrar em contato com pessoas do Instituto de Saúde Coletiva, onde eu fiz meu doutorado, porque lá tem grandes pesquisadores justamente na questão das epidemias. E aí levanta a questão, por que esses grandes pesquisadores não estão sendo convocados pelo Estado brasileiro, e deveriam estar sendo convocados pelo Estado brasileiro, para estar fazendo orientações e preparativos para a gente lidar com essa emergência internacional declarada pela Organização Mundial de Saúde? Não é? Isso teria que estar sendo publicado. As pessoas dizem, mas eles podem estar sendo convidados, mas isso não está na mídia. Deveria estar na mídia. Eles deveriam estar dando entrevistas como representantes do Estado nessa questão, liderando os grandes especialistas. Deveriam estar liderando essa questão, não é? E não pessoas ligadas ao setor privado. O setor privado que não tem interesse histórico, eu diria até, em lidar com a prevenção. O setor privado sempre se especializou nos tratamentos, porque é aí onde está a lucratividade do setor privado. O setor privado, quando ele se organiza na área de saúde, ele se organiza para ganhar dinheiro. Não existe muito dinheiro em prevenção. Eu costumo dizer o seguinte, a economia não é uma conta de soma zero. Ou seja, na economia existe nova riqueza sendo criada, obviamente o número de riqueza não é estático, ele é variável. Embora a maior parte da riqueza que existe já tenha sido criada e está concentrada ou acumulada nas mãos de um número relativamente pequeno de pessoas. Mas ainda assim, nós não estamos trabalhando com soma zero. Mas na área de saúde, isso é muito interessante, na área de saúde, nós temos uma equação que se aproxima, embora não seja exatamente, da ideia de soma zero, ou seja, de uma concepção em que quando você cresce em uma área, necessariamente você reduz em outra, porque a soma é zero, porque na área de saúde, todas as vezes que um sistema público de saúde cresceu e se tornou mais qualificado para a população e se tornou verdadeiramente universal e de qualidade, o setor privado necessariamente retraiu, necessariamente diminuiu e diminuiu também a sua lucratividade. Então existe na área de saúde uma equação muito clara de que privilegiar o setor privado, como faz o governo Bolsonaro, significa o enfraquecimento e a redução de capacidade do setor público. Assim o é em praticamente todo o país do mundo. Quando o setor privado ele se expande, quando ele se torna maior, quando ele se torna mais influente, quando ele pega a maior parte dos recursos da sociedade para si, ele necessariamente deprime o setor público. Aliás, foi o que aconteceu nos Estados Unidos a partir da década de 60, no governo Nixon. No governo Nixon, ele começa a expandir, favorecer, o Estado começa a favorecer justamente o setor privado, não é? Essa ideia de Estado pequeno, Estado grande, que a maioria da direita fala,
se mostra uma grande bobagem quando você olha para a história, porque na maioria das vezes a expansão do setor privado foi feita justamente com a colaboração e com a ajuda de estados nacionais, né? Então foi o Estado que ajudou o setor privado a se expandir e como provavelmente vai estar acontecendo, aliás, provavelmente não, a gente sabe pelos cortes no primeiro ano de Bolsonaro que isso está acontecendo no Brasil, que existe um favorecimento aos chamados planos de saúde populares. E qual é o resultado disso, de um SUS cada vez mais subfinanciado? Reduz a capacidade do SUS de enfrentar pandemias e epidemias e reduz a capacidade do SUS de trabalhar com a prevenção de doenças e a promoção da saúde, duas das mais importantes áreas de atuação de um sistema de saúde. Até porque o objetivo de um sistema de saúde público é que as pessoas sejam saudáveis, para ficarem menos doentes, porque tratar elas é muito mais caro. Mas o setor privado, ao contrário, quer tratar as pessoas, porque é justamente onde é caro é que eles ganham mais. E é por isso que no setor privado, os planos de saúde estão negando pagamentos, né? Eles aceitam todos os pagamentos para coisas menores, mas quando você entra nas coisas mais caras, eles negam, e muitos dos procedimentos mais importantes e mais caros são pagos, sabe por quem? Pelo SUS. E isso estrangula o Sistema Único de Saúde. É só saber que todos os transplantes são feitos pelo SUS, e o transplante é justamente uma das operações mais caras que existem. E muitos medicamentos de alto custo, muitas vezes são pagos pelo SUS, mesmo para pessoas que têm plano. Enfim, é dramática essa situação e o que eu tenho a dizer é que o governo Bolsonaro está contribuindo para ela piorar sensivelmente através desses cortes da área de saúde. E é tudo o que eu tenho para dizer sobre esse assunto nesse momento. Quem sabe mais à frente, com um especialista da área de saúde em epidemias, a gente não possa expandir essa conversa. Que eu não sou especialista em epidemias, embora tenha doutorado em saúde pública, não é? Epidemiologia, enfim, não foi a minha área de doutorado. Eu fiz a pesquisa em política e planejamento em saúde, não é? Enfim, especialmente na área de política e análise de partidos políticos, movimentos sociais, enfim, foi um estudo de história política, né? Na área de saúde foi esse o meu estudo de doutorado. Enfim. Era isso que eu tinha para dizer sobre esse assunto, gente. Se você gosta do que eu faço aqui no canal, se inscreva, dê um like, compartilhe e quem sabe se torne apoiador do canal. Tchau, tchau e até o próximo vídeo.